Capítulo 16. Nem tudo ainda estava bem. Ariane voltou para casa com os pais, e todos estavam bastante satisfeitos com a cerimônia de aniversário surpresa para o jovem Hansel, e principalmente com a reação dele a essa surpresa. Haviam visto Igor Hansel em sua cama, definhando diante de uma doença difícil de ser explicada, e entenderam quando o menino não quis ver o pai. Ao menos, não ainda. Quando chegaram em casa, porém, e Golbes Narim se retirou para mudar suas roupas, Ariane chamou a mãe a um canto, com uma típica expressão assustada de quem está falando realmente sério. Mãe. E Ariane olhou os arredores, feito uma paranoica, para se certificar de que seu pai realmente não estava por perto. Puxou a mãe para um canto da casa ainda mais afastado e disse sussurrando: Mãe, eu vi ela lá, mãe. Ana Narim, percebendo a seriedade da filha, fechou a expressão e perguntou: Quem você viu, Ariane? Banshee. Ana Narim sentiu os pelos se arrepiarem. Onde? Na casa dos Hansel. Uma pausa para um pouco de ar, e então... Ela estava chorando? Ainda não. E o que ela estava fazendo? Esperando. Ana ficou realmente espantada. Banshee definitivamente não costumava passar mais de um dia e uma noite esperando por um condenado. E onde ela espera? Sentada, do lado de fora do quarto do Sr. Hansel, abraçada aos joelhos como se fosse uma menina de castigo. Ela me viu, ficou me olhando, mas não disse nada. Ela não chorou, mas também não sorriu. É difícil imaginar Banshee sorrindo. Se ela está ali esperando, por que ela não entra de uma vez no quarto do Sr. Hansel, mãe? A menina perguntou assustada. Eu não sei, Ariane. Eu realmente não sei. Capítulo 17. Robert de Locksley, naquele fim de noite, havia cavalgado ao lado de seu último capitão. Sabia que seu próximo passo envolveria enfrentar uma parte do exército de Estália, comandado pelo seu primeiro-ministro, aliado a um esquadrão de minotauros para piorar a situação. Contava com o rei Branford para anular o segundo problema, mas ainda não seria dessa vez que Arzalon iria à guerra contra seu maior inimigo. Talvez, porém, Minotauros não fosse a guerra. Era uma possibilidade remota, mas ele tinha de se agarrar a ela, pois a tudo se agarra um homem que busca a liberdade. Naquele momento, eu já estava pensando na partida de volta a Sherwood, que aconteceria pela madrugada. Ele e Will, acompanhados de um terceiro, esperavam no local marcado para o encontro com John Pequeno e Lady Marion. Era um local afastado, para não levantar suspeitas, e que lhe serviria bem para passar a noite. De fato, não haveria melhor lugar para passar a noite. Afinal, como já fora escrito, Locksley desejava a ajuda de Arzalon, mas já esperava sua recusa, e por isso possuía desde cedo um plano B, conseguido através de contatos dentro da prisão, subornos, cobrança de débitos, caçadores de bruxas e outros elementos de uma história que talvez um dia seja contada. O fato era que era por isso, por esse inevitável plano B, que precisaria urgentemente pôr em prática, que eles estavam ali, à espera dos outros dois, diante daquele terceiro homem em Arzalon. Ao fundo, deixando sorrisos em curvas da noite, os cavalos chegaram trazendo seus dois generais, Lady Marion e John Pequeno. Abraçaram Will Scarlatti, como se fosse ele um filho há muito tempo isolado da família, e que retorna com uma melhor saúde do que toda a família poderia imaginar. Mas foi quando eles se viraram para o terceiro integrante que acompanhava os dois naquela noite que sorrisos se abriram trazendo a sensação de um presente há muito não visto. Foi o momento em que o grande negro conhecido pela alcunha de John Pequeno abraçou o terceiro e o ergueu, quase lhe estraçalhando os ossos, enquanto este o escutava dizer: Olá, tio. A voz desse terceiro era de Snail Galford. E também dele foi a voz que disse aos três lendários: Eu fiz o melhor que pude, e acho que até mais do que achava que poderia fazer. Ninguém aqui pode duvidar disso, garoto, disse Locksley,
Apenas estar na presença dele deixava as pernas de Galford bambas. E seu pai deve estar muito orgulhoso, disse John. Conhecendo aquele cabeça dura chorão, ele a esta hora estaria bebendo em tabernas, falando de suas façanhas e tirando dinheiro de incompetentes em mesas de jogos de azar. É, suspirou Snail. Acho que isso seria exatamente o que ele faria mesmo. A mão de Snail segurou a porta de entrada do galpão atrás dele, onde os três iriam dormir, e ainda disse: Pois bem, Sr. Locksley, aí está o melhor que pude fazer. A porta foi aberta e os três ficaram maravilhados com o que viram. Aí está o seu plano B. Deveria haver ali, pelo menos, quase 8 centenas de meninos órfãos, meninos com olhares furiosos e sem identidade, que imploravam por um motivo para viver, ou para morrer. Robert de Locksley não sabia que motivo iria dar a eles. Mas aquela seria uma longa noite para descobrir. Que história você contou a eles para convencê-los a lhe seguir até aqui, Galford? Perguntou Robert de Locksley ainda surpreso. A minha própria, senhor. Definitivamente, havia histórias capazes de mudar o mundo. Capítulo 18. Aquela noite poderia ter terminado ali, e teria sido uma boa noite no Grande Passo. Anísio? Disse a Axel entrando no quarto dos pais novamente. Mas não foi assim que ela terminou. Veio ver o quarto mais uma vez? Perguntou Anísio observando o quadro do pai, sem olhar para o irmão. Não, dessa vez vim ver você. E a atenção do rei se concentrou no príncipe. Aquele era um embate e um acerto de contas entre irmãos que já estava esperando há tempo demais. Está pronto para admitir hoje, campeão do mundo? Para de falar assim comigo. E como eu deveria falar com você, irmão? Como o papai falava comigo quando não estávamos diante de terceiros? Ou como você falou comigo antes de eu partir? A Axel trincou os dentes. Aquilo seria duro e extremamente difícil. Aquelas lembranças seriam difíceis. Houve um pouco de silêncio e o tom de voz de Axel foi sincero quando ele enfim perguntou. Como era, Anísio? Me conte. Como era quando só estavam você e ele? Como era seu treinamento? Ele nunca lhe contou? Ele disse que eu não precisava saber disso, que eu sabia tudo o que eu precisava saber. Anísio riu um riso irônico. É típico dele. Papai sempre soube o que dizer. E o que ele lhe dizia? Anísio voltou a olhar a pintura do pai. Axel, você nunca vai fazer ideia do que foi o meu treinamento, desde muito novo, para me tornar o futuro rei de Arzalon. Você não faz ideia de tudo que eu passei para aprender desde cedo conceitos ditos como primordiais a um líder. Nem tem como fazer. Uma pausa curta. Acaso se lembra de minhas lições no lago? Você aprendeu a nadar com o papai, o instrutor. Não havia instrutor. Não havia nem papai. Como assim? Imagine uma criança de 6 anos sendo retirada da própria cama, colocada nua com um capuz preto enfiado sobre a cabeça e arremessada em um lago à espera de que sobreviva a água fria. A Axel arregalou os olhos. Ele queria dizer alguma coisa, mas não sabia o que. Diante da reluta, Anísio continuou. Você se lembra das aulas de cultura geral? Sobre que talher deveríamos pegar na mesa em determinado momento? Aquelas mesmas aulas das quais você se orgulhava de enlouquecer seu instrutor e de não dar a mínima em conhecer com que talher se espetava um javali antes ou depois do meio-dia? A Axel aqueceu. Você até gostava dessas aulas. O irmão tentou dizer. Meus dedos eram pressionados sobre a mesa como a tábua de cortar carne cada vez que eu errava o talher em questão. A Axel sentiu o estômago embrulhar. Aquelas informações eram surreais demais para o mundo em que ele havia crescido e achava que tinha tomado parte. Eu pensei que machucasse as mãos nas aulas de justas.
Não, nas aulas de justas, cada vez que era derrubado do cavalo, eu tinha de escolher entre o café da manhã seguinte, o almoço ou o jantar. Eu tinha de escolher qual das 3 refeições eu teria de eliminar. Logo imagine como era o dia seguinte quando eu caía 3 vezes. A Axel ainda era choque. Na verdade, jamais gostei de justas. Eu odiava esse esporte. Sabe qual era o único esporte em que eu tinha vontade de aprender e competir? Pugilismo. O rosto do irmão empalideceu. Mas nunca me foi permitido. Um primeiro príncipe deveria aprender justas. Eu não sei o que dizer. Enquanto eu escutava você socar sacos de areia, eu era obrigado a ler livros enfadonhos sobre estratégias militares, e se dormisse, era acordado com um banho de água gelada, e tinha de continuar a leitura sem trocar a roupa. Nos dias de frio, eu batia meus dentes incessantemente, enquanto tentava decorar livros das quais me fariam extensas e detalhadas perguntas depois. E se eu não soubesse respondê-las, eu teria de ir dormir a noite toda com aquelas roupas molhadas e rezar para que elas secassem sozinhas. Eu nunca soube nada disso. Por que eu nunca soube nada disso? Por que você nunca me contou nada disso? Eu sou seu irmão, droga. Por que você... Se eu apenas tentasse lhe contar como era minha vida, já era um pesadelo. Teria se tornado um quintal de aramis. Mas papai sempre falou com orgulho de você, Anísio. Ele sempre... Papai tinha orgulho de mim, assim como de você. Na cabeça dele, nós apenas tínhamos responsabilidades diferentes, independentemente de termos o direito de escolhê-las ou não. Eu seria o rei, você seria o príncipe, sem escolhas. A Axel se sentiu tonto. A pressão baixou, mas ele se manteve firme. Balançou um pouco, mas se manteve firme. As lembranças de sua infância, sua feliz infância, retornavam, e ele juntava as peças. Lembrava de quantas vezes Anísio se machucava brincando com outros garotos maiores, com quem a Axel não podia brincar, e curiosamente nem conhecer. Quantas vezes ele chamou Anísio para flertar com as filhas dos nobres que visitavam o Grande Paço, e Anísio dizia que tinha as responsabilidades que a Axel não poderia entender, e ele chamava o irmão de um pé no saco. Lembrou-se das vezes em que Anísio parecia mais magro por causa do excesso de exercícios, ou em quantas aparecia com olhos roxos por ter caído do cavalo. E ele se lembrava daquele fatídico dia, aquele maldito e fatídico dia. É por isso... Ele concluiu embasbacado. É por isso que você sempre volta a esse quarto? Sim, respondeu Anísio, ainda olhando a pintura do pai. Para tentar saber se eu o amo ou se eu o odeio. E o que descobriu ao longo desse tempo? Que eu ainda não sei. E o rei, perfeito como o significado do nome Anísio, enfim demonstrou fraqueza. Sabe, eu sei o que ele quis fazer. Eu sei que ele tinha noção do fardo que eu iria carregar e de que eu tinha de ser o melhor do mundo em tudo o que tivesse de saber fazer. E talvez eu seja hoje tudo o que ele sonhou que eu seria. Nesse ponto, eu sei que ele fez apenas o que achou que tinha de fazer. Por ele, por mim e por Arzalon. Sei que nesse ponto ele o fez por amor. Mas... Anísio demorou a concluir a frase, e quando fez, o tom de voz era trêmulo. Mas... não precisava ter sido assim, você não acha? E ele olhou para o irmão, como que pedindo cumplicidade naquele argumento. Caramba! E a Axel se assustou novamente por algo que deveria ser bobo, mas não era naquele caso. Era um fato. Ele nunca havia visto Anísio dizer uma única gíria. Já era difícil mesmo vê-lo falando fora dos pronomes de tratamento da segunda pessoa. Eu era filho dele, Axel. Você conseguiria fazer coisas assim com um filho? Uma lágrima de dor ou raiva, apenas um dos dois sentimentos, desceu do olho direito de Anísio. Então foi por isso que você partiu? Disse Axel com a voz baixa. Também, por isso e por ela. Branca? Mas ela era sua prometida. Não Branca. Outra princesa. Uma princesa que invadia meus sonhos à noite, depois de um certo tempo. Ela vinha quase sempre,
Me colocava em seu colo e me contava histórias, conversava sobre destinos e sobre escolhas, e sobre a liberdade de escolhas. Que princesa era essa? Ela não tinha um nome. Eu a chamava de Princesa Esquecida. Era assim que me lembrava dela, ou tentava me lembrar. Era difícil guardar suas memórias depois de acordar. Mas a sensação permanecia. Era boa. Boa o suficiente para me manter humano naquela vida que me enlouquecia a cada acordar. E você não pensava em Branca? Quando estava acordado, não quando estava dormindo. Acaso você pensa diferente? Pense em Maria Renzo acordado ou sonolento. É por isso que você não a vê há dias? Vamos, admita. Por que você pensa tanto nessa garota? Porque você sabe o que é preciso ser dito a ela. A Exo suspirou forte e disse com expressão menos amistosa: E por que naquele dia você resolveu explodir e botar para fora tudo que havia aprendido e guardar dentro de si? Porque a princesa esquecida havia me chamado e eu não conseguia resistir mais. Então foi isso? O príncipe disse, olhando para baixo. Ela havia lhe chamado para as 7 montanhas de Arzalo. Houve mais uma pausa e mais silêncio. A Exa passou a mão no rosto como se estivesse sujo, e ambos mantinham a expressão séria. Era a hora da pergunta mais difícil. E onde Bruja entrou nessa história? Ela era a princesa esquecida. Anísio pareceu se sentir mal por contar aquilo. Era a primeira vez que falava de todo aquele pesadelo com alguém. Durante todo esse tempo, ela havia preparado a volta de um avatar ligado aos meus sonhos. Faz sentido, o herdeiro Branford. E quando eu estive lá, em frente a ela, ela me disse coisas que acabaram comigo. Ela me disse que eu era fraco e ridículo e patético e que jamais iria merecer uma coroa, nem mesmo em uma terra devastada. E me disse que para recrutar almas humanas para o lado dela, ao contrário de outras entidades, ela não tentava convencer seus fiéis. Ela mostrava um lado desvantajoso e um lado prazeroso, e lhes dava a opção de escolher. Anísio. Não tente me consolar, pois não mereço consolo, ao menos não nessa situação. Sabe qual o momento mais difícil para mim em tal revelação, Axel? Lembrar de Branca, e dos sentimentos que tinha por Branca, a pureza, a delicadeza, a confiança dela, e eu a havia traído e trocado por todas aquelas opções sem perceber. Eu não havia compreendido que, ao menos se passasse por tudo que tinha de passar desde criança para me tornar rei, era talvez porque esse fosse o preço para um homem poder ter o amor de uma mulher como Branca Coração de Neve. Outra lágrima desceu do rosto do rei, mas essa não era de raiva nem ódio, era de remorso. Eu comecei a me sentir sujo. É assim que se sente um homem de cujo coração escorre culpa. Sabe como é a sensação de remorso percorrendo o seu corpo através do seu sangue? Era assim que eu me sentia, e a maldita sabia. Ela sempre soube que era assim que eu me sentiria, e foi por isso que ela usou todos os sentimentos mais venenosos que eu havia guardado dentro de mim durante todo o meu crescimento, e usou toda a culpa que havia dentro de mim para ter olhado para trás, quando estava prestes a receber meu prêmio, para fazer aquilo comigo. Anísio. A Ex apertou os olhos quando tudo passou a fazer sentido, e Anísio concluiu. Ou porque você acha que a única capaz de quebrar a magia foi Branca, através de sentimentos manifestados pela vontade e ilimitados pela fé? Que outra pessoa poderia retirar de mim a culpa em que eu mesmo me aprisionava? E que tipos de sentimentos, senão amor e perdão, poderiam anular remorso e culpa? A Axel aqueceu concordando, e mais uma vez compreendendo. Anísio disse em tom de lamento. Sabe, aquilo era uma espécie de peste emotiva. São sentimentos ruins que afetam o corpo, mas nos afetam porque nós mesmos permitimos. Você quer dizer que... Eu quero dizer que quando Bruja fez eu me sentir abaixo de um homem, através dos meus próprios sentimentos baixos, eu permiti que aquilo acontecesse,
e eu quis que aquilo acontecesse. Era um castigo que eu achava que deveria passar, e merecia passar. A Axel mais uma vez sentiu a pressão se alterar e uma tontura momentânea diante de tal revelação. Foi o momento em que senti minhas entranhas sendo arrancadas e a pele de homem, pouco a pouco, dando origem à macabra pele de bicho, e o ser humano desprezível se tornar um grotesco homem-sapo. Anísio pelo Criador. Soldados de Arzalo enviados por papai atrás de mim chegaram um pouco depois, e eu tive de assisti-los sendo mortos um a um diante dela. Era compreensível. Era difícil acreditar que o avatar daquela forma de tão bela princesa poderia destruir exércitos. Imprudência. Por imprudência, acaso você tem a maldita consciência dos tipos de rituais que ela poderia fazer com o primeiro príncipe em tal condição à sua mercê? Não naquele momento. Hoje eu tenho, mas não naquele, e tudo poderia ter sido bem diferente se não fossem eles. Os 7 mestres. Os sagrados mestres anões. Sorte da humanidade que seus caminhos se cruzaram com o avatar maldito e o destruíram. Anísio olhou de novo para a pintura de Primo. Por isso precisamos dos caçadores, a Axel. A guerra não terminou como pareceu. A caçada de bruxas nunca termina. A Axel aqueceu e começou a se dirigir para a saída do quarto. Eu preciso descansar e absorver um pouco disso, irmão. Anísio se virou para ele e disse firme e ressoante como um trovão. Não sem antes admitir o que eu estou esperando até agora, irmão. A Axel suspirou e virou-se irritado. O que você quer que eu diga? Vamos, me diz, o que você quer que eu diga? A voz saiu gritante. Eu quero que você me diga o maldito porquê. A voz de Anísio saiu também. Por que você foi até as 7 montanhas atrás de mim, depois de me dizer tudo o que me disse? Eu não sabia de tudo isso que estou sabendo agora, droga. Quando eu entrei neste quarto naquela noite, eu só vi você dizendo coisas horríveis para o papai. Eu pensei que você estava agindo com ingratidão, como se fosse um moleque mimado como você? Talvez, caramba. Foi coisa de momento, foi um ataque de cólera. Foi errado, agora eu vejo, mas eu não vi assim naquele momento. Eu não tinha como saber, droga. Não tinha, Axel. Ou não queria. Alguma vez em toda a nossa infância nós tivemos uma conversa tão sincera quanto a que estamos tendo agora? Não faz diferença, Anísio. Você está certo. Eu achei que agia de forma correta, mas eu errei. Errei com você, e peço desculpas. Eu acho que eu só não estava preparado para aquele soco. Eu lembro. Foi o soco que eu afundei na sua cara quando você tentou me afastar do papai, e me disse que eu não era mais seu irmão, e se eu não aguentava a pressão, que fosse embora. A Axel não queria ouvir aquilo. E tudo seguido pelas últimas e inesquecíveis palavras como eram mesmo? Definitivamente ele não queria se lembrar daquilo. Por mim, eu agora quero mais é que você morra. A Axel teve de se segurar em uma cadeira para não cair. Sua respiração corria difícil. Na verdade, respirar doía. Aquelas lembranças machucavam mais, muito mais do que um soco de radamisto. Havia um espelho próximo à cadeira, e a Axel odiou seu reflexo nele. Ele tentou dizer. E, no entanto, você junta seu guarda-costas 3x4 e se embrenha sozinho uma jornada heróica atrás de mim, pois eu tenho certeza do porquê. Só que eu quero que você admita, e hoje você vai admitir. Eu me arrependi das minhas palavras. Eu tinha de... A Axel só conseguia olhar para Anísio através do espelho. Mentira, você se arrependeu delas muito mais tarde, não naquele momento. Ainda não foi por isso. Eu sou seu irmão, Anísio. Era minha obrigação. Você mesmo havia abdicado dessa condição. Eu vi a tristeza de mamãe. Ela estava enlouquecendo. Eu precisava saber o que havia acontecido com Mentira! Anísio explodiu. Para de me contar mentiras, garoto. Eu sei que você nunca agiu por todo esse altruísmo que os bardos tentam passar. Você sempre foi o garoto mimado,
e foi por você que você foi até lá atrás de mim. Eu apenas queria... Age como homem e admite isso hoje na minha cara. Eu apenas... Eu quero a verdade, Axel. Hoje... Eu quero... A droga... Da... Verdade. Está bem. O espelho espatifou-se em diversos pedaços quando o punho real o socou. A Axel virou-se para o irmão e gritou rendido. Eu admito. Maldição, eu admito. Você quer mesmo tanto que eu admita porque eu fui atrás de você nas 7 montanhas? Eu lhe digo. Porque eu não queria ser rei. Houve o cruel silêncio que precede o esporro. A Axel limpou as lágrimas que insistiram em lhe escorrer no rosto. Você havia sido treinado para isso. Ele disse ainda entre lágrimas. Você era o primeiro príncipe. Você tinha essa responsabilidade, não eu. Maldição era você, não eu. A revelação tocou de forma diferente cada um dos dois, mas tocou ambos de forma profunda. E hoje estou tão feliz porque hoje encontrei meus amigos. No rosto impassível de Anísio Branford, era impossível dizer quais tipos de sentimentos corriam por ali, permaneceriam por ali. Eles estão na minha cabeça. E diante daquele cenário de lágrimas e silêncio, os 2 irmãos repararam que estavam de pé, à mesma distância da pintura de Primo Branford. Eu sou tão feio, mas tudo bem. Os cacos maiores do espelho partido, que jaziam no chão, refletiam a pintura. Porque você também é. E cada caco devolvia o reflexo de uma parte de uma forma diferente de toda a imagem que refletia. Nós quebramos nossos espelhos. A Axel percebeu que a mão sangrava um pouco e mais uma vez se dirigiu à saída do quarto. Não esqueça, está bem? Ecoou a voz de Anísio atrás de si. Não esqueça de que você também tem responsabilidades que precisam ser cumpridas e que se aproximam. Eu sei, disse a Axel sem se virar. Eu vou contar a ela e... Ele se virou antes de sair. Anísio, eu queria mais uma vez lhe pedir Esqueça. Afinal, você conseguiu. Você é o campeão do mundo. Aos poucos você também está aprendendo a assumir grandes responsabilidades. Eu só realmente preciso que você entenda que hoje você é o primeiro príncipe de Arzalo. E eu vou precisar que você não se esqueça mais, irmão. A Axel sentiu o peito bater, e bater forte de dentro para fora. O que você acha, Anísio? Porque ele havia reconhecido o tom da última palavra. Não havia remorso, nem raiva, nem ironia naquele termo. A Axel Branford, quando entrou em seu próprio quarto naquela noite, chorou sem parar por uma roda de sentimentos que ele não sabia se era homem o bastante para assumir. Eram sentimentos intensos e que se contradiziam e assustavam, sentimentos que o perseguiriam. Nem ele e nem nenhum Branford poderiam mais fugir. Sobre o quê? Sentimentos que vinham do passado, sentimentos que rodeavam seu presente. E o mais assustador, sentimentos que em breve ele sabia que iriam pertencer ao seu inevitável futuro. Você acha que poderemos recomeçar ainda? Talvez entre os 2 irmãos, aquele fosse o início de um bom recomeço.